Jovens, eu decidi fazer apenas um vídeo aqui sobre a nossa leitura, tá? Porque essa leitura avançou, nós já estamos aqui bem próximos do fim, ó, são 130 páginas, nós estamos na 122. Está muito próximo, tá? Só para que nós não fiquemos tão desligados assim da nossa leitura, tá? Eu não esperava que ela fosse tão grande assim, para ser mais sincero com vocês. Eu imaginava que nós terminássemos logo, para que nós pudéssemos trabalhar a Odisseia, né? Não deixa de ser interessante, não deixa de ser riquíssima, porque nós trabalhamos uma obra original, tá? Foi uma peça do Aristófanes, o maior comediógrafo da Grécia Antiga, tá? E o único que de fato sobrou para nós, né? Mas ele era o maior, tá? Não à toa as obras dele foram, grande parte delas, foram salvas, né? Seria importante nós termos trabalhado a Odisseia? Seria, sem dúvida. Mas, enfim. Vocês já tiveram algumas pinceladas a respeito? Vocês tiveram o prazer, digamos. Eu acredito que tenha sido um prazer ter trabalhado a Ilíada, embora adaptada, né? E queira ou não, a peça aqui do Aristófanes também trabalha com mitologia, né? A gente, a gente viu bastantes mitos, né? Bastantes existe também, tá, gente? Bastantes mitos sobre a mitologia grega em geral, né? Mas vamos avançar, tá? Essa parte estava um tanto até chatinha, digamos assim, é muito técnica, né, digamos assim. Quais seriam os defeitos entre as peças de Eurípides e Ésquilo, esse agon que praticamente não tinha fim, né? Esses dois aí nesse agon quase interminável, né? Foram mais de 30 páginas desses dois aí disputando. Aí agora a gente chega ao final, porque eles estavam pondo numa balança para ver qual dos dois tinha mais peso em suas palavras, né? E o Dionísio estava avaliando isso. Aí a gente chega numa parte interessante aqui, olha só. Retira-se a balança. Plutão sai do palácio. Quem é Plutão? Hades, né? Dioniso a Plutão. Trata-se de amigos meus. O Hades ele faz uma pergunta antes ou não? Não. Dioniso, trata-se de amigos meus e não sou eu que vos vou e não sou eu que os vou julgar. Não é fácil ler essa parte não, tá, gente? E não sou eu que os vou julgar. Não quero arranjar sarilhos com nenhum deles. Um acho realmente talentoso. O outro deu-me no goto. O que é goto? Deixa eu ver o que é goto aqui, tá, gente? Rapidinho. Simpatia, agrado. Um é amigo dele, né? E ele acha... Aliás, os dois são amigos, né? Tanto o Ésquilo quanto o Eurípides. Amigos assim, amigos, né? Porque Dionísio é um deus. Deus do teatro. E os dois fizeram muito pelo teatro da Grécia Antiga. Então são amigos dele, né? Um deles acho realmente talentoso e o outro deu-me no gosto, ou seja, na simpatia, no agrado. Né? E Hades pergunta, então, desistes do objetivo que te cá trouxe?
que até aqui o trouxe, né? Ele foi até o Hades em busca de um tragediógrafo de... Na verdade, ele foi em busca de Eurípides, né? Dioniso, e se eu tomar uma decisão? Hades diz, nesse caso, ficas com aquele a quem deres a vitória e podes levá-lo, para não teres cá vindo em vão. Ou seja, o Hades está até abrindo mão da vida, né? Desse tragediógrafo. Ele está permitindo Dioniso levar de volta. Dioniso, lembrem-se, Dioniso é sobrinho de Hades. Dioniso é filho de Zeus. Zeus é irmão de Hades, tá? Hades é um irmão assim mais velho, tá? Zeus é o irmão mais novo. De toda a prole de Zeus. Ele é o caçula, tá? Dioniso, tem um Deus te abençoe, porque a Maria de Fátima ela é portuguesa, né? Em Portugal o catolicismo é muito forte, tá? Por isso que ela usa o Deus, né? Mas na verdade Dioniso certamente ele diz, Zeus te abençoe, né? Aos dois poetas, bom, eu explico. Vim cá à procura de um poeta. Com que intenção? De modo a que Atenas, passada a crise, que crise é essa? Da guerra. Atenas está em guerra com Esparta, tá, gente? Possa organizar os seus festivais. Assim, aquele de vocês que der à cidade um bom conselho, é esse que eu decido levar. Antes de mais nada, quanto a Alcibíades, qual é a vossa opinião de um e de outro? Olha o que ele está usando para avaliar agora os dois. Ele está dizendo assim, ó. Aquele de vocês que der à cidade um bom conselho, é esse que eu decido levar. Agora ele está avaliando os conselhos, né? Quem é esse Alcibíades, hein, professor? Alcibíades, ele era um general muito popular em Atenas, tá, gente? Muito popular. Ele foi aluno de Sócrates, né? Teria tido até um caso com Sócrates, né? Porque essa coisa do filósofo, do mestre com o aprendiz, isso era muito comum na Grécia Antiga, tá, gente? Lembrem-se, os gregos eles tinham pouco contato com mulher e as mulheres eram tratadas muitas vezes até pior do que os animais, tá? Eram muito mais para aumentar a prole, para cuidar da casa, coisa desse tipo. As relações mesmo de amizade, de camaradagem, tudo mais era entre homens, tá? De aprendizagem, coisas desse tipo. E o Alcibíades foi um aluno de Sócrates, né? E ele era muito admirado pela figura de Sócrates, né? E o Alcibíades ele se tornou um grande general muito famoso, muito bem quisto em Atenas. Só que durante uma guerra, durante conflitos e crises, tá, gente? As coisas mudam muito rápido. Então, de muito bem quisto, ele se tornou vilão. Depois de vilão, ele se tornou... Sabe uma figura muito parecida com isso, na nossa política, por exemplo, aqui? O Lula. O Lula de herói se tornou vilão, de vilão pode se tornar herói de novo, enfim, são essas figuras assim, tá, gente? Tem sido um parto difícil para a cidade definir quem era Alcibíades, né? Se ele era um bem ou um mal para Atenas. Né? Alcibíades tinha traído e se aliado a outras famílias de Atenas, foi exilado, depois voltou, enfim, essas idas e vindas, sabe? A política, né? Ésquilo. E ela? Que opinião tem sobre o sujeito? Ela quem? A cidade, né? Ela ama-o, detesta-o e quer-lo de volta. Muito parecido, né? Mas qual é a vossa opinião sobre ele? Ora, digam lá.
Dionísio está perguntando tanto para Ésquilo quanto para Eurípides qual a opinião deles em relação a Alcibíades, né? E estava exatamente no momento em que Alcibíades estava ali, naquelas idas e vindas, né? Eurípides, cá por mim, detesto um cidadão que para servir à pátria não se mexe, mas para prejudicar está sempre pronto. Para o que lhe interessa, ideias não lhe faltam, mas se trata da cidade, é um inútil. Até certa forma também parecido com o Lula, tá, gente? O Lula, por exemplo, para derrubar o Bolsonaro, fazer um impeachment, ele não quer. E aí o Brasil com 610 mil mortes, o povo comendo lixo, comendo osso, e ele simplesmente de braços cruzados, por quê? Porque ele está esperando a eleição do ano que vem. Ele é o líder das pesquisas. Percebe? Dionísio. Muito bem, certo. E agora, Ésquilo, e tu, o que achas? Deixa eu ver com quantos minutos nós estamos. Já eu encerro aqui, tá, gente? Que se não deve criar um leão numa cidade, ou depois de crescer, tende-se-lhe a catar os humores. Isso é um provérbio, né? Não se deve criar um leão numa cidade. E um dia ele vai atacar o povo. Oh, caramba, estou metido numa alhada. Um falou com cabeça, o outro pôs tudo em pratos limpos. Passemos a uma outra questão. O que pensam vocês sobre a forma de salvar a cidade? Eurípides. Se atasse com um par de asas os Cinésias ao Cleócrito, e se os ventos os levassem por sobre a superfície do mar? Quem é Cleócrito? Vamos ver aqui. São dois personagens do Aristófanes, tá? Dionísio, havia de ter piada, mas a que vem essa história, Eurípides? No caso de haver uma batalha naval, eles, armados de galhetas de vinagre, borrifavam os olhos aos inimigos. Piadinha sem graça, né? Ao Dionísio, bravo Palamedes. Palamedes, nós já vimos esse nome lá na Ilíada, a briga dele com Ulisses. Palamedes era tido como um grande pensador, talvez até mais inteligente do que Ulisses, só que Ulisses meteu a rasteira nele. Não sei se vocês lembram dessa história, Ulisses ele não queria ir para a guerra. Ulisses se fingiu de doido. O Palamedes pegou o filho dele, né, o Telêmaco, e fingiu que ia matá-lo, né? Aí foi aí que Ulisses tirou a máscara, né? Derrubou a máscara. Só que Ulisses se vingou, né? Ulisses fez com que Palamedes se passasse como um vilão, como um traíra, digamos assim, dos gregos. Ele acabou sendo apedrejado, né? Bravo, Palamedes, és um gênio. Quem é o autor desse achado? Ou tu ou Cecisofonte? Quem é Cecisofonte? Enfim. Eurípides, a ideia foi minha, as galhetas aqui são do Cefisofonte. Tenho uma opinião que te vou expor. Diz lá. Se naquilo de que agora desconfiamos, passarmos a confiar e vice-versa. Como? Não estou a perceber. Troca isso por miúdos e fala de modo que se entenda. Eurípides, se os cidadãos em que hoje em dia confiamos se nos tornarem suspeitos, e se aqueles de que não servimos nos passarem a ser úteis, será que nos salvamos? Claro! Porque se com o processo que temos não chegamos a lado nenhum, não é lógico que se fizermos exatamente o contrário, estaremos a salvo. E tu, o que dizes? Enfim, aqui está uma conversa um tanto filosófica, tá? A gente vai dar uma pausa aqui e aí a gente continua não na próxima segunda, né? A gente vai continuar lá no dia 22, tá bom? Beijos a todos.